Confecção de cladogramas no ensino médio. Há um tempinho eu publiquei no meu blog alguns tópicos, alguns trechos discutindo a construção de cladograma no ensino básico. Eu estou dando destaque aqui para um trecho específico que aborda o assunto no âmbito do ensino médio, que de fato traz algumas novidades, né? Incorpora alguns elementos em relação àquilo que eu já sugeria que fosse aplicado no ensino fundamental 2. Em especial, talvez, o uso de uma matriz de dados e, por que não, o emprego de um grupo externo. Eu recomendo, inclusive, que você, antes de acompanhar esta pequena videoaula, dê uma investigada lá no blog de 2 ou 3 meses atrás, quando eu falo do desmonte tecnológico, então, da compreensão dos fundamentos mínimos no âmbito do ensino básico para a construção de cladogramas. A minha intenção aqui não é só abordar também a confecção de cladogramas, mas também chamar atenção para alguns elementos muito relevados do estudo da biodiversidade. Isso, claro, se a gente considerar o padrão que é feito no ensino básico, né? Então, coisas como a teleologia, essa tendência de achar que as linhagens mais complexas, ou melhor dizendo, que as linhagens mais diversas, elas incorrem necessariamente em maior diversidade e com isso em maior complexidade, e de repente que são mais evoluídas e tudo mais. A minha intenção é quebrar isso também. A minha intenção também é chamar a atenção para a diversidade de outros grupos de seres vivos que não só animais, e também mostrar que todo tipo de inferência filogenética, todo tipo de inferência evolutiva depende necessariamente de uma amostragem taxonômica. E essa amostragem, ela nunca vai ser exaustiva, nunca vai incluir todos os táxons que existem. Então é exatamente por isso que eu fiz questão de pegar alguns dentre aqueles que, claro, né, fazem parte do senso comum, fazem parte do conhecimento básico de qualquer estudante do ensino médio, mas alguns que normalmente costumam ser deixados de canto ou pouco observados. Não vou falar de mamífero, não vou falar de baleias, né, por exemplo, não, nada disso, nem aves, né, não. Vou pegar alguns seres vivos um pouco menos populares, né. Bom, dentro da ideia do ensino médio é possível fazer um estudo com 4 táxons inicialmente, isso numa primeira incursão no tema, numa primeira abordagem, num primeiro momento, e depois, com o aumento de proficiência, né, com o desenvolvimento das habilidades nos estudantes, é possível partir para 5 táxons. E eu sugiro que não se vá além disso, porque, como já comentei, inclusive nos outros vídeos, o salto de complexidade com a adição de 1 ou 2 táxons aqui é gigantesco, né? Então, que se mantenha assim, pelo menos nesse nível de ensino. O cenário é um pouco parecido, mas tem um enriquecimento em relação àquilo que eu apresentei para o ensino fundamental. Percebam que é como se a gente estivesse tentando elucidar as relações de parentesco entre aranhas, entre orquídeas, entre musgos, cogumelos e também cianobactérias, algas azuis. Aqui, é claro, é só como recurso ilustrativo, né? Se seres são microscópicos, não seriam observados com uma lupa de mão. É apenas um enfeitinho aí que eu coloquei. Bem,
seguindo a mesma estrutura de raciocínio apresentada nos últimos posts, eu poderia pegar, de repente, apenas um representante de cada uma dessas linhagens, de cada um desses táxons. Então, uma aranha, uma orquídea, que fosse um cogumelo só, que fosse só um musgo, que fosse só uma bactéria, que uma cianobactéria. Mas a ideia é que eles estão representando todo um táxon. É bom que não se perca isso de vista. Tem uma coisa diferente aqui, que é exatamente o uso de uma matriz de dados. Notem que, diferente do que eu havia sugerido para o ensino fundamental, agora vamos tentar organizar aquela diversidade em uma matriz e pegando algumas características. Eu também não vou entrar nos detalhes epistêmicos na proposição de caracteres, estados, observações, estados. Não vou chegar nisso aí. A ideia bem básica é que se entenda o funcionamento da inferência filogenética a partir de uma matriz e que se mantém em mente também que essa matriz, da forma como é apresentada aqui, tem um caráter meramente, vamos dizer assim, ilustrativo, né? Eu estou priorizando aqui o aspecto didático. Porque a minha intenção nesse momento não é explorar a descrição correta das estruturas, assim, não é perder muito tempo com isso, mas sim voltar os olhos para a montagem, então, de uma história evolutiva. E é bom manter também em vista que eu posso estar parecendo aqui fazendo um gol contra quase, né? Eu estou acabando de falar que eu não vou dar um enfoque muito grande para a definição dos caracteres e dos estados, mas isso necessariamente vai acarretar na montagem de um cladograma também longe do ideal, né? Esses erros eles são extrapolados no cladograma. O que eu quero enfatizar aqui é a lógica na montagem, é a estrutura do pensamento científico que fundamenta o encontro dessas inferências, né? A proposição dessas inferências. Bem, estou considerando cada um, vamos lá então. Estou considerando cada um daqueles grupos de seres vivos a partir das iniciais. Então aqui eu teria as aranhas, aqui os cogumelos, aqui as bactérias, as cianofícias, né? Aqui os musgos e aqui as orquídeas. Estou examinando-os de acordo com esses critérios, de acordo com esses caracteres. E então segue aqui uma lista de características associadas a esses caracteres, né? O que muitos gostam de chamar de estados de caráter, né? Então aqui as aranhas, no caso aquela especialmente representante daquele táxon é heterótrofa, assim como o cogumelo e assim por diante, né? Chama atenção aqui para alguns, especificamente talvez não fiquem tão claros da forma como está escrito ou está colocado aqui. Essa característica, essa coluna aqui, ela faz menção à posição do flagelo nas células que têm flagelo, nas células móveis desses organismos. No caso de aranhas e cogumelos, esses flagelos assumem uma posição posterior em relação ao sentido do movimento, ou seja, eles propelem o corpo celular no sentido oposto ao que batem. E para musgos e orquídeas isso é exatamente o oposto, né? Os flagelos eles puxam essas células em direção ao movimento, né?
no sentido do movimento. A organização de DNA, que depende da sua estruturação em cromossomos ou da presença de um DNA circular. E a organização do citoplasma também, estando contido parcialmente em compartimentos ou organelas, se você quiser. Mas no caso de bactérias não existe esse tipo de compartimentalização, então esse citoplasma ele fica livre, né? E as quantidades de membranas nos cloroplastos, né? Colocamos duas aqui para musgos e orquídeas, e um traço querendo dizer que essa característica não é relevante para esses outros táxons porque eles não têm sequer cloroplasto, então não faz sentido se pensar na quantidade de membranas que esses cloroplastos apresentariam nesses seres vivos, já que eles não os têm. Muito bom. Há um problema aqui, e eu também não vou investir tanto tempo para tentar discutir isso agora. No blog de fevereiro eu coloco alguma coisa assim, no post de fevereiro desse ano, de 2017, eu coloco alguma coisa nesse sentido, tentando explicar a importância do grupo externo para esse tipo de análise. Eu vou dizer simplesmente que com o grupo externo é possível se decidir ou se encontrar quais são as novidades, quais são as características que não são comuns ou não são a condição inicial para o grupo interno, para o grupo que está sendo estudado, que no caso é constituído por essas cinco espécies, né? O grupo externo então vai mostrar quais dessas características são novidades e, portanto, quais são os agrupamentos válidos a serem feitos. Só a título de ilustração, suponhamos que eu não soubesse então qual é a condição base, a condição padrão nessa característica de nutrição. Então o grupo existente aqui poderia ser tanto dos autótrofos quanto dos heterótrofos ou ainda dos dois, né? O que essa coluna está me dizendo eu só vou conseguir saber se eu comparar com o grupo externo para saber o que é novidade, o que é inovação. Um dos problemas de eu ter escolhido esses táxons é que, de fato, eles são bastante diferentes entre si. São linhagens de organismos, de seres vivos, relativamente distantes, o que torna o encontro de homologias ou o reconhecimento de homologias mais difícil. E também, nesse sentido especificamente, como eu tenho que pegar um grupo já reconhecidamente não pertencente ao grupo formado por esses organismos todos, veja, eu coloquei uma bactéria aqui, eu teria que buscar um grupo externo a isso, e eu fui pegar, não por acaso, você já deve até imaginar, os vírus, né? Um vírus qualquer. Veja, quando eu faço essa opção, estou assumindo que esses vírus então teriam uma nutrição do tipo heterotrófica. Pode soar estranho, mas é o que parece, né? Inserindo o seu genoma no hospedeiro, sendo parasitas obrigatórios de células, não vejo outra forma de entendê-los. E com isso, a novidade no grupo interno é a característica de autotrofismo, né? Ser autótrofo, então, se torna uma novidade, uma inovação, uma potencial denúncia de parentesco, se você quiser. E também os vírus são acelulares, né? O que faz com que, pelo menos, o grupo interno tenha uma sinapomorfia potencial. Tem uma característica comum para todos os táxons do grupo interno, né? Note que para todas as outras os vírus, né, assim, eles têm características que não se aplicam, né? Como falaremos de posição do flagelo se os vírus não têm células?
Como é que falaremos de organização DNA se não tem nem cromossomo, nem a circular, né? São fragmentos ali, quando tem DNA ainda, né? Organização do citoplasma, também não faz sentido falar, já que não tem a mesma coisa. Não faz sentido se discutir a quantidade de membranas dos cloroplastos, já que não tem cloroplastos. O interessante é que a partir daqui é possível se fazer uma codificação. E essa codificação vai incorporar a comparação com o grupo externo. Vejamos. Olha só como é que fica a codificação aqui. Note que cada uma daquelas características foi substituída apenas a título de simplificação. Cada uma delas foi substituída por um número, mantive aqui as iniciais dos táxons. E a primeira coisa que se faz a partir daí é se designar para o grupo externo, sempre que possível, pelo menos sempre que se aplicar a característica, o código de 0, denunciando uma condição ancestral, uma condição externa ao grupo considerado, ao grupo interno. De outra forma, quando não se aplica, se mantém esse traço, né? Esse é um procedimento padrão. A partir daí, começamos a investigar cada um dos táxons, comparando com o grupo externo. Quando a característica presente no táxon coincide com a do grupo externo, o valor atribuído é de 0. Quando não coincide, vai ser o primeiro número natural disponível acima de 0. No caso, 1, né? Veja que nem sempre vai ser 1 aqui, por exemplo. A característica para os vírus não se aplicava, já que eles não têm essa estrutura. Voltando aqui, que seria a terceira, né? Vamos ver aqui, ó. A posição do flagelo, né? Tá lá. Ó, posição do flagelo. Não tem célula, não faz sentido falar disso para os vírus. Então, eles têm um estado aqui, um caráter que não se aplica a eles. A mesma coisa vai acontecer com essas bactérias escolhidas, porque elas também não têm flagelo, né? Consequentemente, a situação vai ser essa. Aqui, ó. Olha aí. Então, os vírus têm uma característica que não se aplica, assim como as bactérias também, isso se mantém. Não vou atribuir o valor 0 aqui, porque não dá para saber qual que é a condição ancestral, já que ela não se aplica ao grupo externo. Nesse caso, eu fico com duas possibilidades de agrupamentos aqui. E por isso que eu disse que, na minha vontade de abranger uma diversidade gigantesca de linhagens da árvore da vida só com 5 táxons, eu acabei caindo num problema que é de selecionar um grupo externo que, assim, dificilmente se aplica para comparação, né? E vou ter que incorrer em alguns riscos aqui epistemológicos. Mas é interessante que se mantenha a compreensão da estrutura, do procedimento, da técnica, né? Essa que é a minha intenção aqui. Muito bem. Continuando o raciocínio até o fim da matriz, nós vamos tê-la preenchida por esses códigos, então, que representam esses estados, ou esses caracteres, né? Para esses caracteres. E aí, tentamos identificar quais são os agrupamentos apontados por cada uma das colunas. Veja só. No primeiro caso, na primeira coluna, para a primeira observação, ou como tradicionalmente se diz, né, para o primeiro caráter, eu vou perceber aqui a formação de um único grupo. Lembrem-se, o que importa aqui são as novidades, né? O que importam são as novidades. Então, o 0 não vale, não está acusando agrupamento nenhum, não está acusando parentesco nenhum. Como é que eu poderia falar no caso que
aranhas e cogumelos são mais aparentados por serem heterotróficos, se ser heterotrófico era uma condição ancestral, né? Não tem nada que esteja reforçando o parentesco deles dentro desse grupo externo. O que, dentro dessa minha amostragem, não acontece para esses três, que sendo autótrofos, ou seja, tendo esses números uns designados, acabam se apresentando como potenciais seres mais aparentados. E é por isso que eu vou destacar aqui embaixo, nessa característica, qual que foi o agrupamento percebido. Bactérias, musgos e orquídeas. Repito o raciocínio na coluna 2, veja só. Número 1 para todos, né, a organização celular. E isso faz com que todos eles sejam reconhecidos dentro de um grupo com novidades evolutivas. E vou repetir no raciocínio para todas as colunas. No final, eu vou tentar fazer uma compilação aqui de todos os agrupamentos percebidos a partir da matriz, a partir de cada uma das colunas da matriz. E eu estou usando essa forma de representação, poderia ser outra qualquer. O que eu estou querendo dizer com isso? O agrupamento BMO, ele foi percebido uma vez, exatamente na coluna 1. No entanto, ele foi contrariado por duas colunas, por dois caracteres. E quais são eles, você vai perguntar? Veja só, se eu digo que BMO formam um clado ou que são mais aparentados entre si do que com qualquer outro táxon, o agrupamento ACMO sugerido pela característica 4 e pela característica 5, ACMO, entra em conflito com ele. É por isso que eu coloquei dois sinais de negativo aqui. Entra em conflito porque o que ACMO estão dizendo? Estão dizendo que M e O não está mais próximo de B, e sim de AC, né? Então, na minha matriz inteira, eu tenho um voto positivo, um voto favorável a BMO e dois contrários. ACBMO tem um voto positivo, AC tem um voto positivo, né? Olha a C aqui na terceira coluna. MO tem dois votos favoráveis. MO tem aqui, né? Ou se você quiser, até bem mais adequado, duas evidências do parentesco, acerca do parentesco de MO, né? Duas. A CMO tem duas evidências de parentesco e uma contrária, e qual que é essa contrária? Exatamente BMO. E veja que a situação de BMO é exatamente oposta à de ACMO, porque são grupos antagônicos, diretamente antagônicos, né? Quando a CMO é acusado por uma característica, necessariamente essa característica nega BMO e vice-versa. E B não chega a ser um grupo, é totalmente relevante para a construção de um cladograma. Então, seriam duas potenciais apomorfias, autapomorfias, porque são só do táxon B, mas isso acontece tanto para a característica 4 quanto para a característica 5. E o resultado disso pode ser sumarizado num cladograma. Veja aí. Comecei colocando o clado MO, porque teve duas evidências favoráveis. MO foi recuperado pela característica 6, né? 6 passo 1, ou estado 1, como muitos gostam de dizer. E também foi recuperado pela característica 3. Só que aqui é o estado 2, né? Veja só, MO aqui. Além disso, MO aparece conjuntamente com B aqui, no que nós chamaríamos de homoplasia. Veja aqui. B e MO. Né? B e MO. Por isso que como eles não estão próximos, eles vão receber
vão entrar aqui na matriz duas vezes, né? A e C foi acusado pelo caráter 3 no seu estado 1. A CMO foi recuperado pelo caráter 5 no estado 1. E a CBMO, que inclui todos eles, né, a característica da presença de células, foi encontrado aqui na característica 2 no estado 1. Ainda faltou colocar aqui, né, a segunda característica pro ramo B. Façamos isso agora. É o caráter 5 no estado 2. 5, 2. Olha só, né? Dá para perceber aqui. 5, 2. Olha aí, né? Aqui está. Muito bem. Apenas para terminar, porque a explicação já está se encerrando. Perceba então que um cladograma como esse aqui tem homoplasias. Aqui, ó. Então são características, no caso, podem ser entendidas como convergência, como convergências. Mas tem também sinapomorfias. E o curioso é que aqui no caso essa homoplasia também está sustentando o clado MO. Olha aí, aqui ó. 1 também suporta MO. Apesar de ser uma homoplasia, ela também atua como sinapomorfia do grupo, né? E o cladograma então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos. E é o mais parcimonioso para esse conjunto de táxons, para essa amostragem de táxons e para esse conjunto de caracteres. Bem, a aula de hoje foi um pouquinho mais densa, o conteúdo é um pouco mais aprofundado, mas por enquanto é só isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.